viés geográfico. Por que ter 100% do investimento no Brasil, sendo que se você morasse na França, se você morasse na Itália, se você morasse nos Estados Unidos, você não teria 100% dos seus investimentos no Brasil. Certo? Então por quê? Só porque você nasceu aqui, você vai ter 100% dos seus recursos aqui? Um outro ponto, o Brasil representa menos de 1% de todo o mercado de ações do mundo. Estados Unidos 50%. Então as maiores empresas do mundo estão lá. E um último ponto, assim, para resumir, é que as empresas norte-americanas, as maiores empresas, apesar de você estar investindo lá, você está se expondo à economia global. Por quê? Porque a Coca-Cola vende praticamente para todos os países, a Apple tem uma fonte relevante da receita dela vindo de fora dos Estados Unidos também. Tem um estudo da S&P que mostra que das 500 maiores empresas americanas, mais ou menos 40% da receita delas vem de fora dos Estados Unidos, na média. Então quando você está comprando as empresas lá, você já está se expondo de uma forma global também, o que é interessante para você não ficar exposto só ao mercado norte-americano. Caramba, então você já diversifica, né? Ao invés de... eu tô investindo nos Estados Unidos, você tá investindo nas maiores empresas do mundo, basicamente, né? É porque onde a empresa é listada acaba sendo mais uma coincidência, apesar de não ser uma regra, mas acaba sendo mais uma coincidência de onde a empresa surgiu. Então, a empresa normalmente é uma empresa americana, ela vai acabar sendo listada lá. Uma empresa brasileira acaba se listando aqui. A gente sabe que nem sempre é verdade. Por exemplo, Nubank fez o IPO lá na Nasdaq, aqui nos Estados Unidos. A XP fez o IPO lá também. Então, não é uma regra que precisa ser seguida, mas, na média, a maioria das empresas daquele país acabam se listando nas bolsas daquele país. Então, é só uma mera coincidência as ações estarem lá. Se a gente pega empresas europeias como a LVMH, que é do grupo da Louis Vuitton, da Tiffany, enfim, é um conglomerado de marcas de luxo, eles são listados na França, então você precisa ter uma conta em alguma corretora europeia, mas a receita deles vem de fora da França, vem do mundo inteiro. Então o fato de estar lá é só uma mera coincidência, porque a empresa surgiu lá e acabou sendo listada lá. Aí, por exemplo, você pode pegar aqui no Brasil, por exemplo, é porque o que importa no final do dia é de onde vem a receita da empresa. Então, por exemplo, você tem uma empresa como a VEG aqui no Brasil, ela tem 50% da receita dela vindo de fora do Brasil. Então é uma empresa que te dá essa diversificação de alguma forma. Só que o seu investimento continua na jurisdição brasileira. Um ponto que é importante também é ter patrimônio em outra jurisdição, né? Principalmente a jurisdição norte-americana, que, enfim, que protege bastante o investidor legalmente falando. Então tem esses pontos. Interessante. O Banco Central Independente, qual é a importância disso e por que os juros estão altos com inflação abaixo de 6% no acumulado de 12 meses? Boa pergunta. Vamos lá, o Banco Central ele funciona mais ou menos como uma gangorra em relação aos gastos públicos. Porque o que acontece na prática, né? Quando você tem o governo gastando muito, ou seja, gastando muito próximo do que arrecada ou mais do que arrecada, toda vez que o governo gasta mais do que arrecada, ele pode fazer isso. Tem algumas limitações, mas ele pode gastar mais do que ele arrecada e para fazer isso, ele tem que tomar mais dívida, porque tem que vir dinheiro de algum lugar. Então o governo pode ir se endividando. Conforme o governo, que é a parte fiscal, né? Conforme o fiscal vai ficando ruim, o governo vai tomando dívida sem ter receita para isso, o Banco Central Independente, o que ele faz? Não, eu vou subir os juros, porque esse excesso de despesa vai causar inflação, e além disso, quando eu subo os juros, essa dívida fica mais cara para o governo. Então é como se fosse... Você tem basicamente uma pessoa vigiando os seus gastos, né? Os gastos públicos, que no caso é o Banco Central. Então, se você tem um Banco Central independente, a gente consegue ter um controle do quanto que o governo está gastando e como que ele está lidando com as finanças. Para a gente não ter, por exemplo, uma deteriorização da moeda, como a gente viu agora na Argentina, que o peso nos últimos 5 anos perdeu mais de 95% do poder de compra, né? Se você tem a mesma pessoa cuidando dos cofres públicos e cuidando dos juros, você pode ter um alinhamento muito forte na linha de, vamos baixar os juros e vamos gastar mais. E aí você gera um excesso de oferta monetária, que gera uma inflação gigantesca. É como se você estivesse emprestando para você mesmo, né? É quase como se o Banco Central estivesse imprimindo dinheiro e botando para o governo gastar, se você não tem essa independência. Então é fundamental para a gente ter uma economia balanceada. E no final do dia, né? As pessoas que mais se prejudicam em um cenário inflacionário são as pessoas que têm uma renda menor. Porque quando você tem um certo patrimônio, você consegue investir esse dinheiro você consegue investir em ativos que te protegem da inflação. Aquelas pessoas que não têm dinheiro, não sobra dinheiro para investir, as pessoas que trabalham ali e gastam todo o dinheiro com subsistência básica, então tipo alimentação, por exemplo, o aumento de inflação significa a pessoa parar de comer carne e não comer proteína, ou comer alguma outra proteína.
Então a inflação pega principalmente nessa parte mais básica de subsistência nas pessoas mais pobres. Então a política monetária, ela exatamente serve para não deixar a inflação ficar descontrolada e a economia funcionar de uma forma mais equilibrada. Foi justamente o que aconteceu em 2022, né? Por conta dos problemas de pandemia, guerra, a inflação foi lá em cima e a galera justamente começou a parar de comer, diminuiu o consumo de carne, né? Exatamente. Então, seria correto dizer e afirmar que se os juros, o Banco Central abaixar os juros agora ali na canetada, consequentemente, a inflação pode explodir aqui os próximos meses, né? O que existe de crítica é mais ou menos a seguinte, né, que tá tendo agora no momento. A nossa inflação tá controlada, por que a gente não abaixa esses juros? Assim, controlada entre aspas, porque 6% também, tá perto de 6% nos últimos 12 meses, não é uma inflação baixa. É como se hoje seu dinheiro valesse 6% a menos do que há 12 meses atrás. Seu salário, se ele não subiu pelo menos 6%, você tá piorando sua qualidade de vida. Então esse é um ponto, não é uma inflação baixa. Mas poderia justificar que esses juros poderiam voltar ali para 12, né? Hoje a gente está em 13,75. Poderia voltar para 13, para 12, para 10, sem que a inflação se descontrole. Mas isso é muito complicado, né? Eu vi, se eu não me engano, quem que foi? Eu vi uma palestra de alguém de mercado que usou uma analogia muito boa, que o Brasil é um alcoólatra na inflação. E você não chama um alcoólatra para degustação de vinho. Então, assim, faz mais sentido esperar a inflação de fato abaixar, para aí sim o Banco Central começar a pensar em abaixar as taxas de juros. Mas vamos ver como é que as coisas vão andar. Sim. Pessoal, antes da gente continuar com as perguntas aqui, vou pedir aí para você o like, pois o like ajuda muito no crescimento e na entrega desse conteúdo para mais pessoas. Então, se você tá curtindo o conteúdo, tá fazendo sentido para você, deixa o like aí, tá? E deixa também um comentário com a sua opinião sobre o que a gente falou até o momento, né? Concorda ou não com o Banco Central mantendo a taxa de juros ali em 13,75? Comenta aqui nos comentários, tá? E agora, né, falando aqui sobre mais polêmica, né? O Barsi, né, e os barcianos, né, os investidores que seguem a metodologia do Barsi, eles não investem no exterior, né, porque enxergam o Brasil como um oceano azul, né? Na sua opinião, o que você acha dessa estratégia? Concorda? E se não concorda, por que você discorda? Bom, vamos lá. Eu não conheço a estratégia do Barsi a fundo pra criticar, enfim. Mas considerando essa questão de investir só no Brasil versus investir no exterior. De fato, o Brasil, não só o Brasil, mas se a gente pegar Brasil, México, Índia, que são países em desenvolvimento, você tem de fato algumas grandes oportunidades, né? Mas ao mesmo tempo, você também tem grandes desafios. Você tem a economia com uma moeda muito mais instável, você tem corrupção muito mais forte nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos, não que não exista